Ah, bom, muito bom, né, nós estarmos aqui mais essa manhã na casa do Senhor, tendo uma certeza no nosso coração que Ele tem algo para nós nessa manhã, né? Assim como Ele sempre tem. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre algo que eu li sobre um atleta, né? Esses atletas meio loucos que se põem em algumas aventuras, talvez para colocar o nome dele na história, né? Que ele fez aquilo pela primeira vez. E, por exemplo, escalar o Himalaia, essas coisas desse tipo. E tem uma pessoa, ele chama, nunca tinha ouvido falar, tá? Li isso aqui ontem, Colin Braid. Ele fez uma caminhada que nunca tinha sido feita ainda por homens na Antártida. Já tinha sido feita de uma outra maneira, mas ele fez essa caminhada pela Antártida sozinho, né? Ele cruzou a Antártida por 1.700 quilômetros no gelo, em 54 dias, completamente sozinho. Então, ele falou algumas coisas aqui. Ele disse assim, ó, sobre esse tempo sozinho, com o gelo, o frio e a distância assustadora, Brad disse: coloquei-me num fluxo de profundo esforço e permaneci imerso nele o tempo todo. Agora, a parte principal da história aqui. Focado no objetivo final, enquanto permitia a minha mente se concentrar nas profundas lições dessa jornada. Mas ele, para andar esses 1.500 quilômetros em 54 dias, ele tem que ter, vamos dizer assim, uma grande opinião, né? De você estar sozinho. O grande fato dele ter feito isso, que ele fez sozinho, completamente sozinho, esse tempo todo. Mas ele fala aqui, ó, focado no objetivo final. E aí tem uma história bíblica, né? A história não, tem um escrito bíblico que Paulo, que é o que eu gostaria que você abrisse lá na carta de Filipenses 3, Paulo fala exatamente isso daqui. Antes de lermos, eu quero fazer uma consideração aqui. Esse homem, esse atleta que fez essa caminhada aí no gelo, ele tinha que, aqui, ele, vamos dizer assim, ele se exalta a si próprio, né? Ele fez aquilo ali confiando em quem? Confiando no físico dele, no esforço dele, né? Em todo momento aqui, ele dependeu, vamos dizer assim, ele dependeu dele, né? Da capacidade dele, da preparação que ele teve. E aí Paulo, você vê que aqui em Filipenses, Paulo fala sobre nós confiarmos em nós mesmos, naquilo que nós sabemos, se isso aí traz algum benefício. Então ele começa falando, todos nós sabemos que Paulo, ele perseguia os cristãos e que ele tinha um altíssimo entendimento sobre a lei de Moisés.
Então, ele mesmo diz que ele era irrepreensível naquilo que ele sabia. E quantas vezes que nós, achamos que a gente sabe as coisas, que nós damos conta de fazer, nós acreditamos no nosso próprio entendimento, na nossa, vamos dizer assim, na nossa carne, né? Eu dou conta, eu faço, e a gente esquece que a coisa mais importante é quando nós depositamos todo o nosso caminhar nas mãos do Senhor. Então, para que a gente entenda bem isso daqui, Paulo, ele vai, a partir do versículo 4, ele diz assim, vamos ler todo junto. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ou, mais ou menos assim, se tem gente que pode falar, eu confio em mim, eu sei o que eu estou fazendo, então ele fala, se existe alguém que pode fazer isso aí, esse cara sou eu. Por quê? Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, todos nós sabemos o que Paulo era, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ninguém podia falar nada para Paulo que ele estivesse errado em alguma coisa da lei. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo está falando assim, olha, todo o meu conhecimento, tudo que eu sabia, tudo que eu fiz na vida, isso daí para mim é esterco em relação àquilo, que é conhecer a vontade do Senhor, que é conhecer a vontade de Cristo. Então, se você está aqui nessa manhã, você veio aqui porque tenho certeza que você quer conhecer um pouquinho mais do Senhor. Você fez a melhor escolha que você poderia ter feito. Cada vez que nós estamos na presença do Senhor, nós estamos aqui fazendo uma coisa que ela é superior a qualquer entendimento humano. Porque se a gente comparar aí quem já estudou um pouco mais a palavra, tem entendimento da palavra, Paulo era uma pessoa super instruída. Bom, a gente vê pelas cartas, O Novo Testamento tem, acho que 26 livros, metade, 13 são de Paulo. E até o apóstolo Pedro fala que as coisas que Paulo escreve são muitas vezes de difícil entendimento. Então, realmente, Paulo era o cara, de entender as coisas. E ele fala que tudo isso ele considera como esterco, se você comparar com o que é conhecer a palavra do Senhor. Tá? E aí, se nós formos para o 10, capítulo de número 10, versículo de 10, desculpa.
A minha tradução aqui está um pouquinho diferente. Diz assim a mim, ó, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Ou seja, o que Paulo quer, a partir do momento que ele conhece a Jesus, que ele chegue a algum dia a conhecer a ressurreição dos mortos, ou seja, que ele seja, né, que ele consiga a salvação. Se a gente for resumir, é isso, ó, o meu destino final, o meu objetivo final é ser salvo. É isso que importa. E é isso que importa para nós, né? Nós estamos aqui numa caminhada, numa estrada difícil, e nós temos lutas diárias, todos os dias, porque a gente tem um objetivo, né? Será que você já pensou qual que é o objetivo final de você estar aqui? Qual que é o nosso objetivo final? É um dia estar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse é o nosso objetivo. E lá no versículo do 13 e o 14 diz assim: irmãos, vamos ler aqui. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nada do que se passou importa para nós agora, né? O que importa é que hoje a gente conhece a palavra do Senhor. O que importa é que hoje nós temos um alvo. O que importa é que hoje nós temos um prêmio, que esse prêmio é simplesmente morar nas mansões celestiais, né? Não olhe para trás. Nós não podemos olhar para trás, né? Nem de lado. Eu não esqueço quando eu era um jovem atleta, com mais ou menos 15 anos de idade, eu fui participar dos jogos estudantis. E eu me lembro muito bem, não sai da minha memória essa. Eu fui correr os 400 metros, tinha uma corrida lá de 400 metros. E tinha um atleta, né, do meu lado, era jogos estudantis de Américo de Campos. E aí nós conversamos lá, tal, e aí foi dar a partida. Era no campo ali do Colégio Agrícola. Quem é mais antigo aqui lembra que o Colégio Agrícola é onde é a Unifev hoje. O campo permanece lá. E aí, 400 metros, né? Deu aquela partida, e eu correndo, e o cara do meu lado aqui, a gente estava ali lado a lado. E aí tinha a torcida da escola, né? Eu não esqueço da cara dos caras do meu lado, da minha torcida. Era o Ivo Matavelli e o Flávio Vlievana, que a gente estava na mesma escola, e eu correndo, quando eu passei do lado deles, né, eles viram que eu ia ganhar. E eles começaram, vai Salvador, vai, né? Aquela torcida, eu olhei para eles assim, quando eu olhei para frente, o cara já tinha dado uns 3 passos na minha frente. E ele ganhou. E ele ganhou. E eu do ladinho dele assim perdi, porque eu fui olhar de lado. Eu fiquei até emocionado, né? Os caras lá, eu falei, nossa, eles nunca se animaram tanto comigo na escola assim. E aqui eles queriam que eu ganhasse, né?
É uma cena que eu não esqueço, que eu fiquei com tanta raiva, tanta raiva. Eu não aguentava nem ficar de pé. E eu perdi, porque eu olhei de lado. Tenho certeza absoluta disso, né? Então, queridos, hoje nós temos um destino, né? Nós temos que olhar pela frente. Nós temos um destino final, que nada importa das coisas que nos aconteçam. Desde que a gente tenha na nossa mente que o nosso destino é Cristo, é um dia estar do lado dele, as coisas que nos acontecem, né, elas vão ficar de lado. Tá? Nós temos que superar. Nós temos que saber que o importante para nós é morar ao lado do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, de coração, por estarmos aqui mais uma vez ao teu lado, na tua presença, Senhor. Queremos aprender mais de ti e tudo aquilo que, com certeza, o Senhor fala através dos teus vasos, Senhor. Que nós possamos despertar em nosso coração qual é o nosso objetivo final nessa caminhada ao teu lado, Senhor. Que nós possamos entender que tudo aquilo que nos acontece, na realidade a gente sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? A gente possa entender isso, que tudo isso está cooperando para que nós consigamos chegar, né, na nossa objetivo final, que é a nossa salvação. E quando se diz de salvação, Senhor, quer dizer que nós estaremos ao teu lado, eternamente ao teu lado. E é isso que importa. Nós precisamos entender que todas as coisas que nos acontecem não importam para nós. O que importa para nós é nós estarmos ao teu lado, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor possa estar colocando no nosso coração esse entendimento, né, que nós possamos ter esse objetivo, esse entendimento de que, apesar das circunstâncias, nós temos um objetivo de chegar a morar ao teu lado, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço por esse momento. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, vamos dividir as classes, passar a palavra para o nosso professor, pastor Marcos. Está aqui, pastor, eu já trouxe aqui. Não trouxe nem Bíblia. Deixa eu pegar. Acho que está na mão do De Paula lá, ele se apropriou do álcool para ungir os irmãos ali. Amém. Paz do Senhor a todos, irmãos. Sei que você está lá atrás, se quiser sentar mais aqui na frente para ficar mais fácil, mais próximo. A gente queria continuar tentando aí, né, falar, tentando entender algumas coisas da Escritura, que você possa, nessa manhã aí, ser abençoado aí, que você possa receber do Senhor e que a gente consiga, de alguma maneira, entender um pouco melhor a Escritura para poder viver de maneira melhor e chegar nisso que o Salvador falou, né? De um dia podermos entrar, então, diante do nosso Senhor e ouvir a frase mais esperada de todos nós.
Eu não sei qual é a frase que você mais espera ouvir na sua vida. Talvez você espere ouvir: você ganhou prêmio de 100 milhões de dólares. Talvez você espere ouvir uma frase do tipo: olha, esta é a tua casa própria. Talvez você espere ouvir a frase, sei lá que frase que você espera ouvir. Talvez você espere ouvir a frase: o Palmeiras é campeão mundial, que está muito difícil. Talvez essa seja a sua espera, a frase que você espera ouvir. Mas, na verdade, a frase que nós ansiamos, esperamos, e temos que esperar, como nós ouvimos nessa manhã, é o nosso Senhor dizer: servo bom e fiel, entra no gozo eterno do teu Senhor. Tudo isso é para isso, irmão. Tudo que nós estamos fazendo, sofrendo, passando, é para um dia poder ouvir isso. Servo bom e fiel. Imagina entrar diante dele e ouvir só essa frase: servo bom e fiel. Entra. Ele vai estar te esperando, vai dizer: pode entrar. A eternidade é sua. Foi difícil, mas valeu a pena. Ufa, passamos, acabamos, terminamos a carreira. E agora podemos entrar no gozo eterno do nosso Senhor. Onde não haverá choro, ranger de dentes, lamentação, tristeza. Tudo isso é para isso. Então a gente queria, nessa manhã, conversar alguns textos aqui. Mas antes disso, eu queria que você ficasse de pé de novo aí. A gente não vai... Fecha os teus olhos. Essa manhã de domingo, o primeiro dia da semana. Esse é o dia que o Senhor fez. Nele nós nos alegramos, nos regozijamos. No Senhor desse dia. Fecha os teus olhos. E nós temos falado sobre a bendita e maravilhosa pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, que é o Deus que habita em nós. É o Deus que habita em você. Ele não possui mais apenas você em alguns momentos. Ele não entra em você em alguns momentos e te usa. Porque a antiga possessão do Espírito Santo sobre as pessoas apenas vinha, tomava a mente, tomava o corpo físico, usava para o propósito divino, mas logo ele saía e as pessoas não mudavam. Não tinha mudança de vida, não tinha continuidade de santidade, de interesse pelas coisas espirituais. Apenas era uma possessão. O caso mais claro na Bíblia disso é de Sansão. Quando o Espírito, a Bíblia é bem clara, diz que o Espírito Santo possuía Sansão, usava ele e saía, porque era assim. Mas agora não é mais assim. Agora o Espírito Santo, Deus que habita em nós, que habita em você, quer ter comunhão com você, quer conduzir o teu passo, o teu caminho, controlar a tua mente, assim, de uma maneira de comunhão, falar com você e você responder a isso. Então eu queria convidar você nessa manhã a falar com Ele, você aí agora, abrir a tua boca e clamar por Ele, para que Ele flua, para que Ele venha nessa manhã, para que Ele encha você de uma forma sobrenatural, para que Ele transborde em você de uma forma sobrenatural, para que Ele realmente tome conta de tudo que nós temos. Pai, nós te louvamos por essa manhã, pedimos ao Senhor, amado Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, aleluia, aquele que a tua palavra diz que nos guiaria em todo o caminho reto e justo, o Espírito da verdade, aleluia, o Espírito Santo, aquele que ministra em nós o fruto do Espírito. Espírito Santo, o Senhor tem um fruto. O Senhor tem dons, e os dons do Senhor são maravilhosos. A tua igreja precisa, sim, viver os dons do Senhor, Espírito Santo. Mas a tua igreja precisa urgentemente viver o fruto do Senhor, o fruto do Espírito. É isso que nós queremos nessa manhã. Sermos ministrados profundamente pelo fruto
do Senhor. Ó Deus, nos ensina, fala conosco, que algo nessa manhã venha ficar gravado dentro de mim, ficar aqui impresso, ficar realmente encarnado em mim aqui para sempre, para o meu dia a dia, para os nossos dia a dia, Senhor, para o nosso dia a dia, para o dia a dia da igreja, onde quer que ela pise, onde quer que o teu filho ponha o pé, onde a tua filha colocar o pé, aonde alguém olhar para o rosto da tua filha, seja no dia a dia, no caminho, seja onde for, no mercado, ó Pai, talvez na rua, num banco, num trabalho, numa casa, numa reunião familiar, as pessoas vão olhar para o teu filho, para a tua filha, e vão ver neles o fruto do Espírito, vão ver que elas mudaram, porque o fruto do Espírito Santo agora está na vida dele, na vida dela, nas nossas vidas. Oh Deus, isso vai trazer, Deus, constrangimento para as pessoas que nos rodeiam, a ponto de dizerem: tem algo novo em você, tem algo poderoso em você, você está diferente, você é uma nova criatura, uma nova pessoa, você está diferente. E é isso que nós queremos, ó Deus, para que um dia, então, na hora certa, no tempo do Senhor, podemos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo eterno do teu Senhor. Pai, nos ajuda nisso nessa manhã, ser conosco. Que haja uma liberação aqui da tua presença, ou que haja um fluir aqui da tua presença. Aleluia, Espírito Santo, aleluia. Que o Senhor constranja a nossa carne, que o Senhor ministre em nós arrependimento, consciência de pecado, de transformação. Aleluia, aleluia. Oh, amado Espírito Santo, aleluia. Ore ala sude canta ramas, ore alamas, iri canta lamas. Ore ala sude canta ramas, glória ao teu nome, aleluia. Aleluia, glórias e glórias a ti. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, amém. Glória a Deus. Toma aí o seu lugar e você possa ter consciência de que Ele está completamente disponível e acessível a você. Experiência com o Espírito Santo a cada momento, a cada instante aí da sua caminhada, amém? Glória a Deus. Queria abrir lá no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. A gente vai ler o capítulo, tá? Eu sei que comigo é tudo mais enrolado, mas a gente vai ler o capítulo aí de Atos, capítulo 1. Então, se tiver algum comentário, alguma pergunta, pode interromper. A gente vai falar algumas coisas aí, você pode ter a liberdade. Isso é o livro de Atos, capítulo 1. O livro de Atos, para nós, é como se fosse um quinto evangelho. Então, o livro de Atos não é só um livro qualquer, ele é como se fosse um quinto evangelho. O evangelho... Lucas escreveu o primeiro evangelho dele, que é o livro de Lucas, e escreveu o livro de Atos. Lucas era um médico formado nas escolas da Grécia, de Alexandria, é um cara muito culto, muito conhecedor. Lucas não é só um escritor de evangelho, Lucas era um cara que ele acompanhou o apóstolo Paulo durante todo o tempo. Depois que Paulo se separa de Barnabé, Lucas encosta em Paulo e vai seguir Paulo, vai andar com Paulo até o final. Nos momentos mais críticos de Paulo, Lucas estava junto com ele. Lucas nunca deixou Paulo. Lucas era um discípulo ali fiel e era um cara, assim, bem interessante estudar a vida dele. Lucas morreu com 85 anos de idade e era um homem, assim, extraordinário, Lucas. A gente às vezes não põe muita atenção nisso, mas era um homem espetacular diante de Cristo. Aí ele diz ali: em meu primeiro livro, caro Teófilo. Teófilo é amigo de Deus. Theo, Deus, e filo ali é amigo. Fraternidade, aqui daquele amor filéu que você conhece. Então, algumas pessoas falam que esse homem existiu. A maioria dos teólogos falam que esse homem
Teófilo realmente existiu, era um homem, era uma pessoa como eu, assim, como Marcos, ele tinha um nome, Teófilo, o nome dele era Teófilo, amigo de Deus, e esse homem existiu. A maioria concorda que ele era um homem muito rico, e ele pagou não no sentido de encontrar Lucas e falar, ó, eu te dou dinheiro. Não, ele tinha uma comunhão com Lucas, Lucas tinha uma comunhão com ele, e ele bancou, ele deu recurso para Lucas poder escrever. Papel era caro, tinta era caro, tudo aí na época era muito caro. Não era qualquer um que saía escrevendo livros, por exemplo, de Lucas e de Atos. E aí esse homem bancou essa escrita de Lucas, né, os 2 livros, e para poder receber as informações, e também depois isso foi propagado para todos. Então esse homem era um amigo de Deus. Esse homem existiu, eu repito. Ele foi um homem que existiu e que Lucas tinha comunhão com ele. Mas também essa palavra Teófilo, que é amigo de Deus, serve para você e para mim. Hoje aqui todos somos amigos de Deus, amém? Temos comunhão com Deus hoje, aleluia. Então essa carta, esses 2, o Evangelho de Lucas e esse de Atos é maravilhoso porque eu posso usar ele para explicar para você que Teófilo era um homem que existiu e também para todo mundo que está aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor. Está aqui é porque é amigo de Deus, amém? Então olha para alguém do lado e fala, você é um Teófilo, né, nessa manhã. Você é um amigo de Deus. Então, como amigo de Deus, essa palavra é para você e é para mim, aleluia, glória a Deus. Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Jesus só ensinava aquilo que primeiro ele praticava. Verdade? Jesus ele vivia, ele realizava as obras, ele fazia, ele praticava e depois ele ensinava. Fala sério. 2. Até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Então Jesus morre na sexta-feira. Então era a Páscoa, sexta-feira da Páscoa ele morre na cruz. Entre a morte e a ressurreição são 3 dias, certo? Então, da Páscoa até o Pentecostes são 50 dias. Então ele morre na sexta-feira da Páscoa, conta 3 dias, dá 43 dias, certo? Com os 40. Aí ele aparece no Pentecostes. Então, da Páscoa, que é na sexta, até o Pentecoste, o período é de 50 dias. Isso é lá no calendário deles, né? Nas festas deles. Então tem a celebração da Páscoa, depois de 50 dias é o Pentecostes para eles, que eles comemoram do jeito deles lá. Mas para nós, 50 dias. No sentido de morre na cruz, na sexta, 3 dias ele ressuscita, dá 3 dias, 43 dias. Até que vai se cumprir Atos capítulo 2, que é o Pentecostes, que é efetivamente a data. Dá 50 dias certinho. E a gente vai falar, só comentar isso, mas talvez não vai, que está muito ligado com Noé isso. Mas aí ele ficou ali, ó, a Bíblia diz que ele apareceu por 40 dias. Ele, a pessoa de Jesus, 40 dias. Ele ficou ali, depois de que ele ressuscitou, ele ficou ali. Ele apareceu para Pedro, para 500 irmãos, ele apareceu para muitas pessoas, apareceu no caminho de Emaús, apareceu para 11 lá no cenáculo, primeira vez, depois apareceu de novo. Então, durante 40 dias, ele ressuscitado, ele ficou ali, fazendo muitas coisas, muitos ensinos ainda. Verso 4. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino de Israel?
ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a promessa do Pai, né? É a promessa que o Pai fez, e Ele falou isso para os seus discípulos, e Ele prometeu isso, né? Pelo Espírito Santo se cumpriria tudo isso. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da sua vista, da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado as Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento, onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi, acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Só um detalhe, pode deixar aí, alguns detalhes do texto. O capítulo 1 de Atos é maravilhoso. Só o capítulo 1 já é maravilhoso. Mas tem muita coisa importante no capítulo. Algumas delas é que, assim, o Espírito Santo não desceu ainda aí. Não batizou ninguém ainda. Não encheu ninguém. É tudo crente ali em Jesus, mas é uns crente carnal ali. Pedro aqui vai mostrar o quanto ele é carnal sem o Espírito Santo. Sem esse batismo, sem essa experiência real com o Espírito Santo, quanto a pessoa pode ser carnal. Mas antes disso, fala ali no detalhe que estava lá os 11 reunidos e tinha quase 120 ali cristãos, discípulos de Jesus. Você lembra que Jesus separa 12 da multidão de discípulos. Ele tinha uma multidão de discípulos que seguia ele. Ele separa 12, né? No capítulo 10, se eu não me engano, de Mateus. Ele separa 12 e chama eles de apóstolos lá no monte. Ele separa, ele escolhe, ele passa a noite orando por isso. Aí, por revelação da parte do Pai, ele escolhe 12, chama de apóstolos. Tem os nomes lá da lista dos 12. Né? Agora aqui, que ele morre, ressuscita e vai aos céus, agora tem 120 no cenáculo fechado orando. Por que mudou esse número? E tem que ser assim mesmo, por quê? Porque se você pegar o tabernáculo de Moisés, quantos pães tinha lá na mesa? Você lembra? Quantos pães? 12 pães. Então, no tabernáculo de Moisés, tinham 12 pães na mesa da proposição. Agora, no templo de Salomão, você lembra quantos pães eram? Não lembra? Quando Salomão constrói o seu templo, tudo é muito ampliado, é muito maior. Agora não tem mais 12 pães na mesa de Salomão. Tem 120 pães na mesa dele. Ele escolhe 12. Aí ele morre e ressuscita. Agora tem 120 já no tabernáculo, no cenáculo. No cenáculo já é um movimento apostólico, irmão. No cenáculo, pode ver, a gente leu aí. No cenáculo estão os 11 discípulos, estão homens e mulheres. Porque mulher não pode ser pastora, não pode pregar. É um bando de fariseu.
Mulher não pode ser pastora. Mas quem cuida das crianças lá em cima? Como alguém disse, eu achei legal isso. Quem cuida das mulheres lá em cima? Perdão. Quem cuida das crianças lá em cima? Quem que é? Fala aí, gente. Mulher. Quem que lidera o departamento de adolescência? Mulher. Quem que faz um monte de coisa? Mulher. Qual é a maioria no louvor ali? Mulheres. Então elas não podem fazer nada. Se fosse vir por isso, não pode fazer nada. Se mulher não pode ser pastora, não pode fazer nada. Tem que ficar no banco sentado. Irmão, no apostólico ali, está todo mundo junto. Homens, mulheres, todo mundo ali orando. Unidade na oração ali no apostólico. Está todo mundo junto ali. Buscando ao Senhor, buscando as promessas. Todo mundo ali. E o texto fala que estava ali Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos, que queriam matar, queriam prender Jesus lá atrás, queriam amarrá-lo, chamaram ele de louco, de endemoniado. Todo mundo se converteu, irmão, fica tranquilo. Tem alguém na tua casa te perturbando lá, porque não é crente ainda, tem aquele parente, aquele cunhado esquisito, sei lá, talvez o sogro, talvez a sogra, talvez alguém lá que está perturbando. Nessa manhã eu vim dizer para você aqui, fica tranquilo, vai se converter a Jesus. Vai se reunir com você para orar, inclusive. Calma, fica tranquilo, fica firme. Eu sei que a prova, muitos dias, é triste. Eu sei que ela é pesada às vezes, quando você tem alguém na casa que não é crente. Mas fica firme aí que vai se encontrar com Jesus e vai se prostrar diante dele e vai estar lá orando com você um dia. Aí Pedro começa a falar, está todo mundo orando, certo? Esperando a promessa, obedecendo a Jesus, clamando pela promessa ali, todo mundo ali reunido, unidade, todo mundo ali tranquilo, tal, buscando. Aí o Pedro para a oração. Carne pura, para a oração. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura. Parece tudo maravilhoso, parece que é ungida a oração ali. Procedido pelo meio da boca de Davi, acerca de Judas, serviu de guia aos que... O cara levanta na carne e vai expor todo o pecado do Judas. Isso quem faz é o diabo, irmão. Conhece alguém que está caído na fé, está com problema, pisou na bola? O teu papel, o meu papel não é esse. Não é adivinha aqui, Sandrine? Você viu aquela irmãzinha? Você viu aquele irmãozinho da igreja? Ó, aquilo é do Satanás, estava na cara, eu sabia. Aquilo não vale nada. Esse não é o papel nosso. Quem tem uma experiência com o Espírito Santo, não faz isso. Aqui Pedro não teve ainda. Eu estou falando sério, irmãos, não é papel nosso. E quando a gente faz, às vezes, a gente tem que pedir perdão. Tem que se arrepender, é pecado isso aí. E é uma desgraça para a igreja. Isso é o Pedro sem o Espírito Santo. É crente, irmão, está lá, conhece Jesus, andou. Mas novamente ele para uma reunião de oração poderosa para expor o pecado, a falha de alguém, que inclusive está morta. Quantas pessoas você conhece que estão mortos espiritualmente hoje? Talvez longe da casa do Senhor, talvez você encontra... Irmãos, domingo, acabei de pregar aqui, saímos daqui, fomos embora, tinha que pegar um remedinho na farmácia lá, uma dipirona lá. Irmãos, eu entrei assim na farmácia, tinha aquelas gôndolas de madeira assim, aquele monte de dipirona lá, baratinha. Eu fui chegando perto daquela para pegar a dipirona. Na hora que eu peguei, tinha uma pessoa assim, uma mulher da igreja, que era da igreja lá atrás. E ela me olhou assim, ela falou uma frase assim, horrorosa. E o marido dela assim, 2 metros na frente assim, ela falou uma frase horrorosa para mim assim. E eu ali olhei quando eu olhei para a cara dela, eu vi demônio puro. Era assim, era demônio assim, escancarado. E aquilo me doeu. E aí eu disfarcei, fui lá falar com o esposo dela. Saí dali e falei, meu Deus do céu, que ponto chega uma pessoa que está fora da igreja e não consegue ver, fora da comunhão com o Senhor, com os irmãos, com a igreja, com Jesus, é claro, o principal. Que ponto chega? Irmão, isso é triste, é muito triste. É triste ver o final que a pessoa talvez vai ter na sua vida se continuar nesse caminho. Então, não é para a gente expor, para a gente acusar, não, é para ver a tristeza que é uma pessoa sem Jesus.
que está vivendo uma vida horrorosa, na carne, assim, terrível. E aquilo me deixou realmente chateado com isso. Mas aí Pedro, eu tenho que tomar cuidado para não chegar as pessoas e falar, aquela lá, que viu lá. Não, irmão, isso não é nosso papel. 17. E foi contado como um dos nossos e teve parte nesse ministério. Tudo isso que eu estou falando vai encaixar. Calma, você está falando, mas o que isso tem a ver com... Vai entrar, calma. Com o pagamento que recebeu pelo pecado, Judas comprou um campo ali. A King James, ela descreve a cena bem. Você acha que ele só foi, se enforcou? O texto da Corrigida Fiel aí da King James, ela fala ali, ela pinta o quadro diferente. Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio. E as suas vísceras, ou as suas entranhas todas se derramaram. A história diz que, algumas das histórias dizem que ele foi para se enforcar, era um barranco assim, tinha uma queda livre e tinha uma árvore. E ele foi para se enforcar, amarrou a corda, colocou no pescoço, só que a árvore, algumas histórias dizem que a árvore quebrou, ele cai, e ali o texto diz que ele cai de cabeça. Deu tudo errado, o enforcamento dele, ele cai de cabeça. A história diz que ele se rasga no meio, e todas as entranhas dele saem. Imagina, a morte de Judas foi horrorosa. E as suas vísceras todas se derramaram. 19. Talvez alguém na igreja ainda se alegre com esse tipo de tragédia que acontece na vida dos outros. Porque o outro não é crente, porque o outro não é... Porque o outro falou alguma coisa, porque o outro falou da igreja, falou de Jesus, falou de não sei quem, tem que morrer. Já viu nessas redes sociais? Nossa, aquele cara que fez o papel do diabo no carnaval há 2 anos atrás, que arrastou Jesus aqueles caras que colocaram Jesus lá como gay. Todo esse povo, aí tem crente que torce para esses caras morrerem assim, cair numa pedra, se arregaçar todo, sair sozinho, tem que morrer assim. Que Deus tenha misericórdia e salve, mas vai tratar com eles, tranquilo, irmão. Jesus, ele sabe se defender. Ele sabe se defender, fica tranquilo que ele vai cobrar, na hora certa ele vai cobrar. Olha lá, Ivo. Põe aí o microfone aí. Alô. Não, uma explicação para a igreja, assim, por que Judas é traidor, sendo que eles estavam sempre todos juntos, qual é o ato de traição que ele fez? Assim, tinham 12 discípulos, certo? E assim, a história diz que Judas, se você ler os evangelhos, você vai ver que Judas andava com Cristo, mas já era do diabo. Porque Judas, ele cuidava, era o tesoureiro do ministério de Jesus. Tinha o pastor que era Jesus, tinha o ministério, tinha lá e tinha um que era o tesoureiro, que era quem? Judas. Ele carregava a bolsa e ele roubava. O texto diz, a Bíblia diz que ele roubava da bolsa. Então, andava com Jesus, roubava da bolsa, tinha um coração já pendendo para o mal. Quem comandava a vida dele era o diabo, na verdade. Então, o diabo olha, aí tem Lucas 23, quando Jesus fala assim, o diabo pediu para ir andar com vocês. Ele não fala com você, Judas, ele fala com vocês. Ele está falando para Pedro. O diabo um dia chegou para Jesus e falou assim, eu quero tentar Pedro. Eu quero ele. Jesus orou por Pedro, ele falou, eu orei por ti. Para que você não, quando você se converter, você... E aí, o diabo queria um dos 11 que ainda não servisse, fosse corrompido, porque tinha que ser alguém, discípulo de Jesus, para trair ele. Que a Escritura dizia, aquele que põe a mão comigo no bocado, aquele que anda comigo, meu amigo me traiu, levantou o calcanhar contra mim. Tinha que ser um discípulo de Jesus para trair ele ali, para entregar ele. O diabo tentou todos eles, qualquer um deles podia ser o traidor. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz que Judas foi escolhido, que Deus, então seria predestinado a ser o traidor. Não tem isso na Bíblia. Qualquer um dos 12 que estavam próximos de Jesus podia ser o traidor. E o diabo tentou os 12. O texto diz que ele tentou a todos. E aí, um que estava com o coração já bagunçado,
não entendeu o propósito, não buscou arrependimento, não falou, Jesus, eu estou sendo tentado, me ajuda aí, Jesus, me ajuda, ora por mim, porque eu estou passando por uma prova, Não, é aquela pessoa que está flertando com o pecado e vai brincando, e vai falando com a serpente, e vai dando corda para ela, e vai deixando o coração ser tomado pela cobiça, e vai até dar luz ao pecado. E Judas aceitou isso na vida dele. Ele se colocou no papel de traidor, mas podia ser qualquer um dos 12. Qualquer um dos 12. Não há... Ele tinha a vida com brecha. Ele foi andando, caminhando, ele não foi se arrumando. Fala, Salvador. Não, mas qual é o ato de traição? O que é o trair era o quê? O trair? O trair era o quê? Por que eles precisavam de alguém para falar que traiu a Jesus? Eles precisavam que alguém entregasse Jesus. Mas todos conheciam Jesus, era só ir lá e prender Jesus. Sim, eu entendi mais ou menos a sua colocação, a sua pergunta. Eu acho que precisava de um não sei. Eu vou tentar dar uma parada depois e ver o que é. Tinha que se cumprir toda a escritura que tinha lá todos os detalhamentos de como acontecer, né? Porque a pergunta do Salvador ela é mais complexa, né? Ela que é uns detalhes em que eu não... Depois o pastor vai vir aqui, ele está 2 semanas, ele está 2 semanas tranquilo, entendeu? Olha lá, depois ele vai vir e vai completar essa parte aí. Passou 2 semanas bem, tranquilo, coticiando, então tá tranquilão. Fala. Foi o Judas. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que, na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Acéldama, que significa campo de sangue. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro dos Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Aí Pedro vai estabelecer como a pessoa que teria que tomar o lugar no ministério, que tinha que ser 12 para ele, tinha que ter vivido, né? Quais eram as qualificações para esse novo apóstolo. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu, é fundamental que um deles esteja conosco, testemunhe da sua ressurreição. Pedro estava tentando estabelecer que o segundo, tinha que ter vivido desde o começo do ministério de Jesus, público, andado com eles, visto o que eles viram, ouvido o que eles ouviram. Tinha que ter... Pedro tentou estabelecer isso. Batismo de João, até o dia que foi levado aos céus. É fundamental que um deles esteja conosco, testemunhe da sua ressurreição. Tinha que ser essa pessoa. 23. Então propuseram 2 nomes, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando afirmaram, tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes 2 homens tem escolhido para assumir a vaga nesse ministério e apostolado, ao qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Acabou aí, né? Não tem mais. Em seguida lançaram sortes quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Volta no verso 25, por favor. 25. Para assumir a vaga desse ministério apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Ele colocou Judas aonde aqui? Isso é Pedro falando. Veja que é Pedro, antes do capítulo 2 de Atos, é Pedro na carne. O texto não está falando que isso é a revelação de Deus. Tanto é que cadê o Matias depois disso? Não tem mais. Então não é que a escritura está errada, pelo amor de Deus, não é igual o irmãozinho lá, abençoado. Você está falando que a escritura, então, que a Bíblia é mentirosa, então. Está me entendendo? Que é um discurso de Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, de ter uma revelação verdadeira, de ter dons, de ter discernimento. Ele está na carne aqui, ele é crente, mas está na carne ainda, entendeu isso?
É ele que está falando isso. E ele põe Judas aonde ali? Aonde que ele põe Judas? Pode falar. Ele põe no inferno. Como tem muito crente que olha e fala, aquele lá está no inferno, que lá se lascou. Né? Que lá, então, essa questão aí é coisa de crente carnal. 26. Em seguida lançaram sortes quanto a eles, e sorte caiu sobre Matias. Lançaram sortes. Não tem nada a ver com vontade de Deus, com o Espírito Santo. Por quê? Porque Judas morreu. Porque traiu Jesus. E Deus já tinha lá na frente preparado um outro homem, que é Paulo. 27. Acabou. É aí. Então, esse aí é o capítulo 1 de Atos, que descreve o começo da igreja. E aí começa o capítulo 2. E Jesus, daí no capítulo 1, a gente já leu, ele fala, ó, esperem a promessa do Pai, que eu estou dizendo para vocês, espera a promessa em Jerusalém. Os anjos que aparecem para eles, no capítulo 1, falam, ó, varões galileus. Ou seja, lembrem de onde vocês são. Vocês não são de Jerusalém. Vocês vão esperar em Jerusalém até a promessa. Mas vocês não são de Jerusalém, vocês são da Galileia. Lembrem do começo de vocês. Se mantenham humildes. Lembrem do começo de vocês, Galileia. Quando vocês forem cheios, voltem para Galileia. O propósito era na Galileia. Eles receberam e teimaram em ficar em Jerusalém. Veio perseguição. Então, aí começa o capítulo 2. Depois a gente vai ler ele. Então, eu queria só, em cima disso, deixar isso para você, que o livro começa com instruções de Jesus, com tudo certinho, com a promessa que é feita, que eles vão receber. E a gente vai entender, então, que isso faz parte da nossa história. Tem uma promessa que é de Jesus para você e para mim. Para todos nós, está disponível a promessa do Espírito Santo, dessa comunhão com Ele, desse batismo, com o Espírito Santo, que é a promessa dele. Você pode buscar, criar, não aconteceu, eu busquei, continua buscando, continua desejando isso, continua almejando, porque a promessa muda a nossa história, muda a nossa vida. Aquilo que nós éramos, daquilo que nós podemos ser em Deus, batizados, cheios do Espírito Santo, com tudo isso que Ele tem disponível para nós. Alguém quer falar alguma coisa, quer de repente comentar alguma coisa, aí perguntar alguma coisa? Por favor, fale aí. Nada? Tudo tranquilo? Assim, verdade? Nada? Pode falar, gente. O pastor voltou. Vai ser mais fácil, vai responder, vai. Manda. Nós cremos sempre no princípio de que Deus ama todas as pessoas, Ele quer que todo homem seja, todo ser humano seja salvo. Quando a gente ora, intercede, nós precisamos fazer isso por fé, crendo que em algum momento da história da pessoa, a pessoa vai se encontrar com Jesus. Em algum tempo, eu não posso nunca pensar no inferno. A minha mente não pode estar lá. Tanto eu não posso orar pensando no inferno, eu não posso pregar para as pessoas para que elas tenham medo do inferno. Não, eu preciso pregar a graça do Senhor, o amor dEle, a bondade dEle, o tanto que Ele nos ama, os propósitos dEle, os sonhos dEle para nós. Essa é a minha... Se eu for fazer a minha vida baseada na consequência do inferno, então eu vou viver uma vida de tormento, de medo, não de paz. Em Deus nós temos paz. Eu oro com fé, crendo que em algum momento Deus vai pegar a pessoa. Infelizmente a Bíblia diz que nem todos, pode ser que tenha pessoas que têm uma intercessão 24 horas, que a mãe ora, que o pai ora, que o avô ora, que a avó ora, e claro que tem pessoas que com toda a ajuda que ela recebe, ela não aceite a Cristo.
porque tem um livre-arbítrio, eu posso escolher. Por isso nós não cremos em predestinação, que Deus predestinou o Salvador para ser salvo e predestinou o Marcos para ir para o inferno. Nós não cremos, isso é uma doutrina horrorosa, ridícula, não tem na Bíblia, ainda que pessoas escrevam textos, mudem a tradução de textos para provar essa teoria. Isso é horroroso, não existe na Bíblia. Tanto ele como eu somos amados por Deus, Deus quer salvar ele e eu. Pode ser que ele aceitou, e pode ser que eu passe a minha vida inteira sem confessar Jesus. Se eu passar a minha vida inteira sem confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador, quando eu morrer, eu vou para o inferno. E aí, Deus fez tudo o que ele podia fazer, mas eu não quis. Então, salvação é um ato pessoal, uma decisão de cada um. Então, salvou Jesus, salvou o Salvador, e não importa o que ele faça, ele está salvo. Isso é diabólico, isso é horroroso. Isso é perigoso, é um perigo porque vai tirar muita gente do céu. Muita gente que Deus salvou vai perder o céu por causa de teologias, de ensinos como esses, doutrinas como essas. Amém? Ninguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa aí, não? Nada? Então vamos lá para Gálatas capítulo 5. Vamos colocar Atos capítulo 2. Atos 2. E aí estão lá orando, Pedro vem nesse discurso carnal, escolhe Matias, eles continuam lá orando no cenáculo, quase 120 pessoas, e ao completar-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, da morte, da ressurreição de Cristo, estavam todos reunidos num só lugar. 2. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando, muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Olha, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo. E aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra em alta voz, pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Agora é um novo discurso de Pedro, agora é uma nova pregação. Agora é uma mensagem de um homem que está cheio do Espírito Santo. Depois você vai ler na tua casa, você vai ver o que ele fala ali, o que ele prega. E por causa dessa pregação agora, era quase 120 no cenáculo. 120, vamos colocar 120. Por causa dessa segunda mensagem agora, cheio do Espírito Santo, batizado, cheio de fogo, de unção ali, com uma nova experiência, passa de 120, a igreja, no momento, para 3.120. E quase 3.000 se convertem nessa pregação aí. 3.000 se convertem na pregação, e passa de 120 para 3.120. Já começa a igreja com 3.120 membros.
Mas agora estão cheios do Espírito Santo. Foram batizados agora. E Pedro começa uma caminhada agora completamente diferente, irmão. Você vai ler depois o livro de Atos. Eu aconselho você a ler sempre o livro de Atos. Leia a Bíblia inteira, mas leia sempre o livro de Atos. Sempre. Você vai ver que é um livro que vai te abençoar muito, tremendamente. Como todos eles, mas para nós é interessante o livro de Atos no nosso dia a dia. Agora ele é uma nova pessoa, batizado, cheio do Espírito Santo, e a sua pregação muda, a sua vida muda agora completamente. E a promessa que Jesus tinha feito, ela se cumpre agora. Estavam reunidos, estavam em unidade, num só propósito, estavam ali, juntos, na comunhão, e Deus veio. Talvez para a gente pensar que Deus não faça mais tantas coisas, não é porque Ele mudou, é porque nós nos reunimos. Jesus disse, onde estiverem, quantos? Ou 3. Reunidos o quê? Em meu nome. A pergunta é, nós estamos reunidos em nome dEle? Amém. Deveria ser amém. Mas talvez eu me reúna com os irmãos pensando nos meus interesses, nos meus problemas. Então eu não estou reunido com o Salvador em nome do Senhor. Estou reunido com o Salvador, mas eu estou pensando tantas coisas, eu estou aqui disperso. Eu não estou reunido em nome do Senhor. Então não é só reunir, não é só pegar um lugar, encher de gente e cantar música para Jesus e pregar a palavra. Não, eu tenho que estar reunido em nome do Senhor mesmo, com o propósito de estabelecer o nome dEle, das coisas dEle, do reino dEle. Aí, irmão, Deus vem e opera maravilhas, faz coisas maravilhosas. Aí vem, todo mundo é batizado. Mas quando vem, tem mágoa no coração, tem raiz de amargura, tem inveja, tem raiva, tem birrinha do outro, está mal com o outro. Irmão, como é que Deus vai vir num culto e operar uma maravilha se a igreja que está reunida está cheia de problemas entre ela mesma? Olha para mim aqui. Olha bem para mim. Deus não vem. Deus não faz. Concordância, unidade, uma só oração, um só propósito. Tem uma promessa de Jesus. Ele falou, vamos ficar aqui, vamos orar pela promessa. Irmão, gente, vamos orar pela promessa, vamos orar pela promessa. Vamos orar pela promessa, vamos orar pela promessa. Aí Deus vem. Vamos vencer o pecado da cidade de máfia, de corrupção do país. A igreja se reúne e fala, Deus, o Senhor tem promessa para a nação. Desde 48, quando um brasileiro estabeleceu um voto que estabeleceu Israel como nação de novo. E aquele dia o Senhor fez, de lá para cá, o Senhor fez muitas promessas, que o Brasil seria, que o Brasil seria. Não estamos vivendo mais, Senhor, faz. Agora, faz um culto de oração. Tem que vir à igreja para orar. Unidade, com um propósito, cheio do Espírito Santo. Entendeu? Sem raiva, curado, liberto. Mas agora no culto de domingo, irmãos, a gente se reúne, é o culto que mais vem gente. Infelizmente, é o culto que mais vem gente. Infelizmente, porque são pessoas que vão dar só o seu domingo à noite para Deus. Eu acho que Deus olha para isso e fala, eu não quero isso. Se é para me dar isso aí, fica na tua casa vendo o Faustão. O Faustão mudou agora, não é mais de domingo, né? Fica em casa vendo o Fantástico. Porque na segunda-feira não tem Cristo, não tem Espírito Santo, não tem nada. Na terça não tem nada de Espírito Santo, não tem nada. Não tem Bíblia. Não tem... Olha, quer alguém falar alguma coisa? Fala aí, a escola dominical, pode falar aí. Vai, fala, dá uma opinião, fala, faz uma pergunta, pelo amor de Deus. Fala alguma coisa. Esquece Judas um pouco, depois a gente vai resolver isso, mas fala. Você é o cara da pergunta que entendeu? Move essas. Gálatas capítulo 2. Perdão, Gálatas 5. Verso 19. Agora que eu queria entrar nessa questão de fruto do Espírito. Ninguém quer falar nada, irmão? Fala alguma coisa aí. Fala, Cido. Estava tudo na carne, Cido. Eles assim oraram
mas eles não confiaram na sua oração. Primeiro, para que Deus falasse. Ninguém orou, ali no texto ninguém orou e esperou Deus falar, ou com uma voz audível no ouvido, ou com uma testificação, ou, sabe, ninguém ouviu. Eles lançaram, eu imagino assim, eu posso imaginar um monte de coisa, não tem nenhuma. Pegaram escreveram dois papelzinhos, Matias e o Barsabás, colocaram dentro da mão, chacoalharam, e alguém pegou a mão, ó, saiu Matias, oh, aleluia, glória a Deus. Nada. Tanto é que o negócio não deu certo. A gente não ouve mais falar realmente sobre Matias, não fluiu. A história fala que ele ficou ali com os apóstolos, ele foi chamado de apóstolo, ele ficou ali, a história, sem ser na Bíblia, que ele ficou ali em Jerusalém, que ele serviu, mas tipo água com açúcar e tipo café com leite, como a gente brincava lá em São Paulo, né? Café com leite. Tinha lá 2 times de futebol no campo, aí ficava lá eu assim, café com leite. Meu irmão falava assim, vamos colocar ele café com leite, tal. Eu não sabia o que era, mas eu ficava no campo lá andando assim, pegando graminha do campo, abaixado, e a bola comendo lá, e eu ficava lá no canto, lá, café com leite. Tipo, servia para nada. Alguém já foi café com leite aqui, já? Alguma coisa? Eu já fui. Então, o Tiziano já foi muito. Então, o café com leite, estava lá, fazia parte dos 12, era chamado de apóstolo, mas não tinha nenhuma, assim, nada, não tinha nenhuma evidência apostólica na vida dele fluindo, assim. E só isso. Pode falar, Salvador. Certeza, cara? Eu quero ouvir tua voz, isso é importantíssimo. Eu queria falar sobre fruto do Espírito. Irmãos, vamos ler o verso 19 ali. Paulo está falando sobre as obras da carne. E o texto não fala que são demônios, falam de obras da carne. Então, aquele que é glutão, que come demais, é aquela velha história. Eu vou repreender o espírito de glutonaria. Não é demônio, irmão, é obra da carne. Eu preciso me converter, eu preciso tomar posição, eu preciso me acertar nisso. Então, são obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Aí Paulo está falando sobre as obras da carne. E a gente conta ali pelo menos 17, que ele lista ali, 17 obras da carne. Aí ele fala mais outras coisas semelhantes a essa. Mas ali no texto tem 17 obras da carne, certo? Depois ali na tua Bíblia, eu queria ser mais organizado, queria fazer um papel sulfite, colocar num lado uma coluna de obras da carne e na outra, eu queria fazer. Mas também se eu fizesse, eu ia te entregar aqui, você ia desenhar uma florzinha em cima, você ia fazer um desenhinho, você ia escrever o telefone de alguém, ia jogar num canto lá, nunca mais ia pegar aquilo. Então, não ia dar certo. Mas 17 obras da carne, Paulo está listando ali, obras da carne. Então, a gente precisa entender que todo ser humano ele tem instintos. Todo ser humano tem 6 instintos. Não estou falando de sentidos, estou falando de instintos. Alguém sabe disso? 6 instintos. Já ouviu? Você vai saber, é isso, então tem instinto, todo ser humano, nós seres humanos. Instinto de alimentação, reprodução, autoproteção, aquisição, domínio e comunhão. Então, toda pessoa tem 5 sentidos, que é olfato, audição, visão, tato. Beleza, tem, né? Eu estou falando de 6 instintos que o ser humano tem, Alimentação. Quem aqui sabe que tem que comer? Tem que se alimentar. Isso é por instinto. Quando o bebezinho nasce, ele chora, está com fome, não é? Quem falou para ele que ele
Quem falou para ele que ele precisa comer? Não, ele está lá esgoelando. Você sabe o que é isso? É fome. Porque por instinto ele está ali. Não é? Quando a criança começa, ela pede água. Então tudo isso aí é parte dos instintos do ser humano. Então tem alimentação, reprodução, né? A gente foi criado para tantas coisas, mas também para reproduzirmos. Deus falou para o Adão e para Eva, ó, reproduzam, multipliquem, né? Isso é instinto de aquisição. Todo mundo quer comprar sua casa, quer ter o seu carro. Isso não é pecado, isso faz parte, é instinto, né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem esse negócio. Agora, o que é pecado? Pecado, para mim, para nós, é quando um desses instintos está em desequilíbrio. Por exemplo, de reprodução. Quando o instinto do homem está em desequilíbrio na reprodução, é uma pessoa viciada. Né? Se a pessoa ela vai se afundar na pornografia, ela vai ficar com o seu instinto de reprodução completamente desequilibrado, bagunçado. Vai virar um doente. É horroroso, isso é uma situação horrorosa. Então, pecado é quando um dos nossos instintos, ou mais de um deles, está em desequilíbrio. Isso é pecado. De aquisição. Pessoa que quer ter. Para ela o negócio é ter as coisas, e não importa o preço que ela pague. Ela está em pecado, porque ela está em desequilíbrio no seu instinto de aquisição. Instinto de domínio. A gente vê que o primeiro homem que foi diabólico, endemoniado, foi Nimrod. E a história diz que Nimrod, ele fez uma torre, que na verdade podia ser uma pirâmide, mas era uma torre que apontasse para o céu. E a Bíblia diz, a história diz que Nimrod foi o primeiro ser humano na Terra que colocou algemas, ligaduras nas mãos de outros homens. Foi o primeiro homem na história que fez escravos humanos. Foi Nimrod. Ele era horroroso, ele era endemoniado, ele era horroroso. Era um homem do Satanás. Quando você vê na tua Bíblia lá em Gênesis dizendo que Nimrod era poderoso, caçador diante de Deus, a tradução nossa, infelizmente, fora daquilo que é a realidade. Diz que ele era um homem blasfemo, ele era um homem em rebelião com Deus. Ele era um homem que perseguia outros homens com o intuito de escravizá-los para servir a ele. Então, o senso de domínio dele, domínio que Deus nos deu para nós, para seres humanos, é para dominar sobre situações que nos dominam. Essa é a verdade. Sobre peixes, animais, né, que fala para Adão e Eva, para ter um domínio sobre isso. E sobre o pecado, hoje, depois da queda em Jesus. Então, quando a gente domina sobre pessoas, quando enquanto esse meu instinto de domínio está em desequilíbrio, eu quero que as pessoas me sirvam, eu faço delas meus servos. Isso é horroroso, até hoje acontece isso. Então, instintos em desequilíbrio é pecado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pai, pergunta aí, ajuda aí. Põe para fora. Nada. Alimentação, reprodução, autoproteção, aquisição, domínio e comunhão. Comunhão. Você vai aparecer aqui no texto de Gálatas, capítulo 5, que a gente leu aí. 5:19. 20. 5:20. Idolatrias e feitiçarias. Está na mesma linha, não está? Idolatria é um tipo de desequilíbrio na minha comunhão. Comunhão com Deus e com as pessoas. Comunhão, nós fomos criados para o louvor da glória do nosso Senhor. Quando eu estabeleço uma imagem de escultura ou eu tenho outro ídolo no meu coração, idolatria, eu estou em desequilíbrio no meu instinto de comunhão. Nós somos criados para termos comunhão com Deus. E depois disso, com as pessoas. E nós estabelecemos outros deuses. É o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, que é um texto bem poderoso, que você também deveria ler depois, que ele fala que nós transformamos
a glória do Deus incorruptível em semelhança de coisas corruptíveis. Animais, quadrúpedes, répteis. Ele fala sobre isso. Ou seja, o meu instinto de comunhão, que é feito para ter comunhão com Deus, eu deturpei isso e agora tenho comunhão com idolatria. É pecado, porque eu estou em desequilíbrio no meu instinto de comunhão. Uma pergunta? Não? Manda. Só. Eu estou em paz agora. O pastor está aí, cara. Vai. Não. Vai. Não, eu olhei no dicionário aqui que é a palavra instinto. É impulso natural, independente da razão, que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. Esse é o Oxford. E o outro, o Roais, dicionário, a palavra instinto quer dizer impulso interior, independente da razão e de considerações de ordem moral, que faz o indivíduo agir, especialmente se a ação for antissocial. O instinto é uma parte do nosso comportamento que não é fruto do nosso aprendizado. E dentro do instinto tem essas classificações que a pessoa tem de aquisição, de tudo isso daí faz parte dos nossos instintos que estão dentro. E eu posso ter esses instintos desequilibrados, sem o Espírito Santo, ou eu posso ter eles equilibrados. Por isso que o Espírito Santo ele vem trazer equilíbrio para a nossa vida. Jesus, irmão, ele tinha instintos, porque ele era 100% homem, mas ele tinha o equilíbrio do Espírito Santo. Então, quando você vê Jesus fazendo o que ele fazia tudo porque ele tinha o equilíbrio do Espírito Santo. Ele era um homem, assim, e era Deus, ele era maravilhoso. Não tinha pecado, não tinha erro, não tinha falha, ele tinha equilíbrio. Então, o desequilíbrio nessas áreas da nossa vida provoca o pecado. Então, tem lá o Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21, fala das obras da carne. Ou seja, os instintos nossos fluindo sem o controle, sem o equilíbrio do Espírito Santo, sem o governar dele. Aí Paulo escreve, entretanto, repare numa coisa. Qualquer tradução que você pegar em português, qualquer uma, vai estar assim no começo do verso. Entretanto, o fruto. Está onde ali? Está em singular. O fruto do Espírito é amor. Não está errado o português, não tá, é que tá certo, porque dá a impressão que está errado, né, no português, não é? Ué, mas se é o amor, por que está falando de outros ali? Não, é porque o fruto do Espírito é amor. Eu estava lá em casa, agora eu abri 2 mexericas lá em casa, por causa desse texto. Então tem 2 mexericas na geladeira aberta, sem casca. Você vai perguntar, por que é isso? Porque eu abri de manhã hoje para ver quantos gomos tinha numa mexerica. Uma tinha 11, outra tinha 10. Eu tenho certeza que vai ter alguma mexerica que tem 9 gomos. Se tivesse lá uma dúzia, eu ia abrir uma dúzia. Mas acabou, eu comprei pouco para não estragar. Então eu abri, tinha 10. Então é isso, pensa numa mexerica fechada numa casca. Aquilo é o amor, aquele é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor na sua vida e na minha vida. Certo? Entendeu? Aí você descasca. Cada gomo daquilo ali é uma característica desse amor que Deus derramou em nossas vidas. E aí tem ali a alegria. Então, de repente vai te ajudar em alguma coisa, ó. Aí Paulo vai escrever assim, Gálatas capítulo 5, verso 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Quando você recebe o Espírito Santo, antes de dons, antes de ministrarmos, antes de ter ministério, antes de ter qualquer coisa, eu preciso buscar isso. Fruto do Espírito na minha vida. Eu fui batizado, ou eu nasci de novo, ele habita em mim, isso aqui tem que acontecer em nossa vida, irmãos. Se isso daqui não acontecer, eu não buscar isso aqui, eu não viver isso daqui, e eu não perceber na minha vida, no meu dia a dia de cristão, que esse fruto está fluindo na minha vida, a minha vida é uma farsa, é uma mentira, o evangelho que eu estou vivendo é uma mentira. Tem que ter isso daqui.
tem que ter fruto do Espírito. Se você não amava, você tem que amar. Você tem que amar. Amar é um mandamento. Tem que amar as pessoas. Você tem que amar as pessoas. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É mandamento, tem que amar. Se você não consegue amar, busque ajuda do Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Não tem passe de mágica, não tem nada. Tem busca do fruto do Espírito, é amor. Tem que ter amor na tua vida, na minha vida. Amor pelas pessoas, por Deus principalmente, claro, né? Ama a Deus, é o primeiro mandamento. Jesus falou, qual é o primeiro mandamento? Ama a Deus acima de, né? Todas as suas forças, entendimento, todo o seu coração, toda a sua alma, né? Ama a Deus. E ao seu próximo. Bom, isso é o básico do crente. Dá uma olhada para o lado agora, para trás e ver. Se você enxergar que nessas poucas pessoas que tem alguém que você não ama, teu evangelho está... Resolve isso urgentemente. Tem que ter amor, irmão. Não tem outro caminho. O caminho do cristão é o amor. Não é conversinha, né? É o básico. Se não tiver amor, queridão, não vai para frente, não tem... não tem céu, não tem eternidade, não tem nada disso. Não tem. Se eu morrer dentro da igreja e eu sei que eu não tenho amor, eu vou para o inferno. Eu não fui tocado, não fui mudado, nada mudou. Esquece. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Vamos ler. Pode falar? Manda, Salvador. Esse que você fez aí é profundo, viu? Não... Você viu que tem profundidade aqui, né, cara? Você viu? Manda, Salvador. Ô, Salvador não, Salvador. Ô, Tiziano. Capítulo 4 de 1 João. Capítulo poderosíssimo. Eu sei que eu falo de tudo, mas todos eles são poderosos. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos, letra minúscula, procedem de Deus. Porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis conhecer o Espírito de Deus, letra maiúscula. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos entende. É assim que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Então ele é essencial. Irmão, Deus é amor. Deus não tem, você já sabe, Deus não tem amor. Deus só não ama, não é só que ele ama. Não, Deus ele é, a essência dele, dentro dele, fora dele, se é que tem dentro e fora dele, tudo. Deus é amor. O amor é ele e procede dele, irmão. Você consegue pensar num Deus... Você pensa num Deus irado, um Deus que quer te fulminar porque você pecou. Você conhece talvez um Deus que está esperando uma chance para fuzilar você. Você conhece talvez um Deus que não te perdoou ainda. Você conhece talvez um Deus que quer matar o Putin, quer matar todo mundo, quer exterminar. Talvez conhece um Deus, eu sei que Deus você conhece, mas o Deus da Bíblia é amor. De verdade, a gente consegue conceber a ideia no dia a dia de um Deus que é amor? Tudo está na mão dele, ele tem o controle, que tudo é amor. Está tudo errado, mas Deus é amor.
Olha a minha luta, Deus, o Senhor não me ama. Não, mas como não ama? Se ele é amor. O 9. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Então, amor é basicamente aquilo que nós precisamos entender um pouco mais. Agora eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 13. A gente vai encerrar já. 1 Coríntios 13. Do verso 4 em diante. Olha para mim aqui um instante, antes de ler. A gente leu Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao 21, certo? Lá está escrito que tem 17 obras da carne. Lá tem uma lista com 17 obras da carne, certo? Depois, se você não crê em mim, na tua casa você lê e marca lá. São 17 obras que Paulo especifica lá. 17 obras da carne. Agora, Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, que fala sobre é o capítulo que fala sobre o amor. Lembra disso? Tem até música disso. Não vamos cantar porque é uma música do mundo, então. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente. Não se enfurece facilmente. Não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a justiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Põe no verso 13, por favor. Sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Depois a gente vai trabalhar isso mais domingo que vem, se o Senhor Deus permitir. Mas olha para mim aqui, para encerrar, nesse domingo. 17 obras da carne. Você nasceu e viveu toda a sua... Talvez eu me converti com 20 anos de idade. Então, até os 20 anos de idade, eu vivia obras da carne. Essas 17 obras da carne reinavam na minha vida assim, a hora que elas quisessem. Então, eu vivi 20 anos assim. E essas obras se fortaleceram em mim a cada dia da minha vida, porque eu servia a eles, certo? E aí veio Cristo, me salvou. E eu confessei ele e ele veio morar em mim. E o Espírito Santo veio habitar em mim, certo? E em mim tinha o agir das obras da carne, durante 20 anos. E agora o Espírito Santo vem habitar em mim.
E começa na minha vida um processo de regeneração. E tem que combater as obras da carne que agiam na minha vida, não tem? Paulo escreve, capítulo 13. Para cada obra da carne, aqui tem um antídoto para combatê-la. Tem 17. Porque no verso 13 ele fala, o amor é eterno. No céu vai ter amor. E como vai ter amor no céu? Então, para cada obra da carne, o amor tem um antídoto para combater isso. Você só pode viver isso, irmão, quem tem o Espírito Santo. Só para a gente entender, para você falar, você está falando besteira, ninguém entra no modo. Põe lá em Gálatas capítulo 4, perdão, Gálatas capítulo 5, verso 19. Essa é a primeira linha que Paulo fala, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Todos esses três, na mesma linha, estão relacionados com imoralidade, com pecado sexual, com coisas, depravação, com tudo isso, certo? Certo ou não? Está vendo ali? Agora põe lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Põe verso 5. Vamos ver. Verso 5. Não se porta de maneira inconveniente. Na corrigida fiel. Põe verso 5, corrigida fiel. Não se importa com indecência, que está relacionado com aquilo que Paulo escreve aos Gálatas falando sobre impureza sexual, promiscuidade, tudo aquilo que não presta. A Bíblia fala que o amor não se importa com indecência. Tem uma tradução que fala outra palavra, que eu não me lembro agora também, mas ela combate exatamente esses pecados que são obras da carne em nossa vida. Irmão, quando Deus vem na sua vida, e o amor dele vem e enche você, o Espírito Santo que habita em nós agora, ele combate o que você vivia, o que você carregava, o que você carregava, o que você carrega. E que você fala que eu não consigo vencer. Consegue. O que nós precisamos é ter comunhão com o Espírito Santo. E clamar, irmão. Na hora ele vem e faz opera milagre. Está pendendo para a obra da carne, naquela hora clama a ajuda do Espírito Santo. Você vai ver que vai vir um escape, um livramento, um milagre. Vai acontecer alguma coisa. Não ceda mais à obra da carne. Não precisa. Você não é mais escravo disso. Nós não somos mais escravos disso. Nós somos livres por Jesus e temos em nós agora o Espírito Santo. E o amor de Deus está em nós agora. E o amor não se porta indecente com indecência, irmão. Tudo que é fora da decência é obra da carne. E o cristão não vive mais isso. Mas por que acontece? Acontece porque nós não temos entendimento disso e não clamamos a Ele e não temos comunhão com Ele. Queremos estar na igreja vivendo obras da carne. Pode acontecer? Pode. Posso passar a vida inteira. Cada dia que você abre o teu celular, o teu computador, você vai ver escândalos de crentes. Essa semana eu vi um rapazinho novo, cantor de uma dupla gospel, né, pregando, cantando em muitas igrejas pelo Brasil. Aí ele ia nas lojas, procurava uma vendedora,
Aí ia provar roupa íntima lá no vestiário, e aí chamava a vendedora e mostrava lá os órgãos genitais dele para ela, o órgão genital. E aí muitas mulheres denunciaram ele, aí está aí o escândalo de novo. Aí mostra um menino de terno, gravata, com o irmão, não sei se é irmão, quem que é, da dupla lá, nos altares das igrejas cheias, nos congressos, e ele cantando as maravilhas de Deus. E vivia isso. Obra da carne. Você fala, mas como é que pode? Pode porque a comunhão com o Espírito não tem. Então pode viver um crente na igreja a vida inteira praticando obras da carne. Mas o dia que ele decidir crer na palavra, a vida dele muda. Porque, irmão, o Espírito Santo tem o poder de operar qualquer coisa em nossa vida. Ele é o poder de Deus em nós. Vai falar ali de ciúmes, de ira, de tudo isso. E Paulo escreve, o amor não sente ciúmes, o amor não... Olha, é maravilhoso. Depois vai na tua casa, escreve lá a lista de Gálatas 5, 19 a 21, e escreve a lista de 1 Coríntios 13. Você vai ver que Deus vence. É só eu deixar. Aí é a minha parte. Fruto do irmão, crente tem que ter fruto do Espírito Santo na sua vida. Olha para alguém e fala, para de dar desculpa. Depende de você agora. Fala para ele, depende de você agora. Agora, você conhece a verdade. Lavo minhas mãos, eu conheço a verdade. Já estou culpado depois do Salvador. O Salvador não me ensinou nada disso. Aí eu caí. Não é nada. Você sabe agora que dá para escapar disso. Dá para vencer isso. Em Cristo Jesus, amém? Deus te abençoe, a gente começa e continua depois. Você é o pastor já? Pastor, aleluia. Tá, porque não tem pano. Glória a Deus. Quando o Salvador falou dos 26 livros do Novo Testamento, ele quis dizer 27. Você que entendeu errado, entendeu? Ele quis dizer 27. É que na tradução saiu errado. Mas é 27. 39 no Velho e 27 no Novo Testamento. É a tradução que falhou. Agora, querido, você tem que ter sabedoria, tem hora. E saber falar não. Muitos crentes erram porque não sabem falar não. Né? Que nem eu estava numa viagem agora, que foi uma viagem missionária, né? E lógico que a gente pregou na Assembleia de Deus, lá no Amapá, no Macapá, mas eu tive uma missão um pouco maior do que essa de pregar na igreja, né? A gente teve um discipulado aí durante uns dias aí. Só que assim, muitas vezes, se você não souber falar não, o que acontece? Segunda-feira agora começa uma feira lá em Bento Gonçalves. É a maior feira da América Latina, né? A Movel Sul, ali no sul, envolve 5 pavilhões ali, uma feira assim... Muitos de fora vêm, expositores internacionais, rodada de negócios internacionais. Aí o Diciano falou assim, pastor, vamos fazer o seguinte, a gente participa da ceia no domingo e na segunda a gente vai para a feira. Entendeu? Então nessa hora você tem que saber falar não, irmão. Porque senão você, entendeu? Porque Deus falou na palavra dele que ele não nos daria uma tentação maior do que nós pudéssemos suportar. Só que muitas vezes as pessoas não entendem, né? E nessa hora acabam se perdendo por causa disso. Então fala assim para o seu irmão, aprenda a falar não, irmão. Só para não perder né? Mas foi uma bênção a viagem, graças a Deus, Deus esteve com a gente, né? Mas muito bom estar de volta, né? Eu quero ficar quietinho um pouco aqui no meu ninho agora, né? A gente podia sim estar participando dessa feira, que vai ser uma bênção com certeza, mas Deus está no controle. Olha aí, você viu? O Bruno falou assim, queridos, o Bruno falou assim que ele nunca viu a Andréia tão feliz como no culto de domingo. Diz que ela estava solta, estava alegre e tal, feliz. Agora você vê como que a coisa é difícil, irmão, né?
Mas graças a Deus, Deus está ensinando a gente. Você viu, agora a mulher do Amazon falou, leva o meu marido, pelo amor de Deus. Mas a gente está aprendendo aqui sobre o amor, amém, queridos? Então, em nome de Jesus, a gente vai aprender a amar. Deus abençoe.